Som. Amém. Agora sim, né? Tem que ligar para funcionar. Tudo bem com vocês? A Líbia tá bem. Vamos começar de novo? Tudo bem com vocês? Amém. Vocês estão felizes? Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Estou com uma expectativa muito grande no meu coração para o que Deus possa fazer neste lugar. Eu creio que o Espírito Santo, ele fala através das nossas vidas. E se a gente se dispõe a ser um canal de bênção, o Espírito Santo, ele passa por você e chega até a vida de alguém que necessita. Que seja alguém que não conheceu Jesus ainda, amém? Eu quero compartilhar com vocês algo que Deus tem colocado no meu coração durante esses dias. Aliás, durante essa semana, a semana passada, eu tive lendo o livro de Gênesis, li os 50 capítulos de Gênesis e Deus, ele ministrou fortemente no meu coração uma palavra que é o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Mas deixa eu me organizar aqui. Antes de mais nada, eu quero abrir um parênteses aqui para falar algo para vocês. Essa semana, como eu disse, eu comecei a ler Gênesis e assim, foi rápido ler o livro de Gênesis, rapidamente li os 50 capítulos, mas eu quero aproveitar esse gancho e fazer um parênteses para dizer algo para você. Na semana passada eu tomei a decisão de assumir um plano de leitura, e nesse plano de leitura eu tinha encomendado alguns livros. E graças a Deus, ontem esses livros chegaram, esses livros já estão na minha mão. Mas em casa a gente tem uma biblioteca também e tinha alguns livros que eu não tinha lido, tinha alguns livros que estavam inacabados. Sabe aquele livro que você pega para ler, se você tem hábito de leitura? Às vezes você pega um livro para ler e você começa e não termina esse livro. Então eu fui lá na biblioteca, comecei a separar esses livros, eu juntei com aqueles outros que chegaram e eu fiz um plano de leitura para mim. É a primeira vez que eu faço isso, um plano de leitura durante o ano todo, para o ano de 2021. E por que eu estou te dizendo isso? Porque realmente a gente precisa ser um bom leitor. Você precisa ler livros, você precisa principalmente ler a Bíblia, que a Bíblia, ela é o respaldo de tudo. O fato de nós estarmos aqui está respaldado pela palavra. É por isso que a gente vem. Então eu não estou dizendo que você tenha que substituir a Bíblia por um livro, mas você pode ler a Bíblia e além disso você lê um bom livro. E eu fiz um plano de leitura, eu estava contando lá, deu 15 livros. Então dentro desse plano de leitura eu tenho esse ano todo para mim ler esses 15 livros e a Bíblia toda. Eu estou falando isso porque eu fui desafiado por um cara que eu conheci há pouco tempo. Esse cara, o nome dele é Leonardo Silva. O cara é um tremendo leitor, um homem usado muito por Deus. E eu estou fazendo até um curso de leitura com ele, chama Aprendendo a Ler Mais. Porque a gente precisa fazer isso. Você precisa, porque a leitura, se você soubesse o benefício que a leitura traz para a tua vida, é algo assim maravilhoso. A leitura, ela faz você aprender a ler melhor. Você se torna um bom leitor. Você se torna um bom escritor. O seu vocabulário, ele melhora. Fora o conhecimento que você adquire quando você lê livros. Porque muitas vezes você tem uma visão de algo na Bíblia. E muitas vezes você pega um livro que está falando exatamente daquele versículo que você tem um entendimento, mas você pega o entendimento de outra pessoa, num outro contexto, e aquilo vai te acrescentando só. Sem contar que a leitura, ela combate o Alzheimer, ela combate a demência, o esquecimento. Você dorme melhor quando você lê. Inúmeros benefícios. Então, eu desafio você que não tem o hábito da leitura, que você
Escolha um bom livro, um livro que fale de Deus, que fale de Jesus, que fale do Espírito Santo. E cara, Deus te abençoe e vai fundo nesse livro aí. Aqui dentro da igreja aqui a gente tem vários livros da visão. Então sempre ali na mesinha ali você pode passar, olhar, escolher um bom livro. Se você não tem conhecimento dos livros, procure alguém daqui, algum líder que já leu os livros e que possa te indicar. Mas seja um bom leitor. Você vive num país alfabetizado. Graças a Deus nós vivemos num país que, vamos dizer que não é 100%, mas é um país que tem um bom nível de alfabetização. Então, ouvi um pastor falando, aliás, o pastor pai do Douglas Gonçalves, que ele falava assim, que existem dois tipos de pessoas que não leem. Existe a pessoa que não lê porque é analfabeto, e existe a pessoa que não lê porque ela não quer ler. Então a segunda pessoa ela acaba se tornando pior ainda, porque ela sabe ler e não lê. Enquanto muitas, eu acredito que é bem pouco a porcentagem de analfabetização no Brasil, mas muitas dessas pessoas elas queriam poder ler e elas não sabem ler. Então, cara, Deus te abençoe e vá fundo na sua leitura, amém? Amém. Quero compartilhar com vocês uma passagem no livro de Gênesis, no capítulo 45. Ainda não vou ler, mas você pode deixar a sua Bíblia aí preparada, aberta. Passagem conhecidíssima. Para quem é leitor de Bíblia sabe de cor nessa passagem. Mas o que eu quero falar para vocês nessa noite é sobre um propósito maior. E falar para mim de um propósito, pelo menos para mim, é algo muito interessante, porque afinal de contas eu preciso de um propósito para seguir com a minha vida. Porque para mim uma vida sem propósito é uma vida sem conquista, é uma vida sem direção. Então eu preciso de um propósito na minha vida e vocês precisam de um propósito para a vida. E durante essa semana, quando eu estava lendo o livro de Gênesis, uma coisa assim que Deus me mostrava assim é que eu posso te garantir com toda certeza que Gênesis é o livro de maior propósito da Bíblia. E por que eu te digo isso? Não é que os outros livros da Bíblia não tenham um propósito, eles têm, mas o livro de Gênesis, ele nos conta sobre um propósito que já existia antes da fundação do mundo, ou seja, a própria fundação do mundo. Havia um propósito com tudo isso. Então, com que propósito Deus criou o mundo? Com que propósito você acha que Deus criou o mundo? Talvez na sua mente aí tenha vindo, levanta a mão comigo se você achou que foi isso. Para o ser humano habitar. Quem acha que Deus criou o mundo para o ser humano habitar? 1, 2, amém. Mas eu vou dizer para você que Deus ele não criou o mundo para que o ser humano habitasse. A resposta é que Deus ele criou o mundo para a sua glória. E isso está na palavra. Nós habitaríamos, mas o primeiro contexto que é o principal disso é que Deus ele criou o mundo para a sua glória. E por que Deus criou o homem? Consequentemente, se Deus ele criou o mundo, se você pensou assim, Deus criou o mundo para o ser humano habitar, então Deus criou o homem para habitar no mundo. A verdade é que é a mesma resposta. Deus ele criou o homem para a sua glória. E eu lendo, me aprofundando nesse livro de Gênesis, eu entendi que tudo o que Deus criou foi para a sua glória. Tudo o que existe, que foi criado por Deus, é para a glória dele. Romanos no capítulo 11, no versículo 36 diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Quantos já leram esse versículo? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Só que
O sentido dessa mensagem não é focar em tudo que Deus criou. Eu quero focar na maior de todas as criações de Deus. Eu não vou falar da criação do mundo, eu não vou falar que Deus ele formou os céus, terra, mares. Eu quero focar na maior criação de Deus, que é eu e que é você. Nós somos a maior criação de Deus. Existe outra criação no mundo que é a imagem e semelhança do Senhor? Só existem nós. Você já parou para se perguntar se existe propósito em tudo que você faz? Você já se perguntou se existe propósito para a tua vida? E ainda agora, sabendo que tudo é para a glória de Deus, escute bem, sabendo que tudo é para a glória de Deus, você acha que tudo que você tem feito tem sido para a glória do Senhor? Essa semana eu li uma frase muito interessante de um escritor famosíssimo, conhecido, o nome dele é C.S. Lewis. O Hugo gosta muito desse cara. Esse escritor, ele viveu nos anos 40, no tempo da Grande Guerra. Esse cara, ele era um ateu, e ele conheceu Jesus, ele se converteu, e ele começou a escrever muitos livros, e assim, os livros dele são famosíssimos. Inclusive aquele filme Crônicas de Nárnia. Quem já assistiu Crônicas de Nárnia? Esse filme foi baseado num livro do C.S. Lewis. E eu estava vendo umas coisas sobre esse cara, e eu li uma frase dele que dizia assim, ó: certamente você realizará o propósito de Deus. Não importa como você esteja agindo, mas faz diferença se você serve como Judas ou como João. Tremendo, não é? Eu vou repetir, ó. Certamente você realizará o propósito de Deus. Não importa como você esteja agindo, mas faz diferença se você serve como Judas ou como João. Eu certamente acredito que nós estamos caminhando dentro do propósito de Deus. Do contrário, vocês não estariam aqui. Do contrário, as pessoas que estão assistindo a live nem estariam assistindo, estariam fazendo outras coisas. Mas vamos concordar uma coisa aqui, que todos nós, em um momento de nossas vidas, nós somos João, mas em determinados momentos da nossa vida, aflora de dentro de nós um Judas que a gente não sabe nem de onde vem. Ou talvez a gente até sabe de onde vem, mas a gente luta contra isso. Mas eu quero alertar você a respeito de identificar o propósito. Existe um propósito maior por trás de tudo isso. E vai haver momentos que você é João, mas o irmão que está do teu lado é Judas. Só que o irmão que está do teu lado, ele crê com todo o coração dele que ele é João e o Judas é você. Você consegue compreender isso? Não precisa nem ser com o teu irmão do teu lado, de repente com marido, esposa, filhos. Sabe? E nesses momentos, se o seu coração ele não está no lugar correto, você acaba saindo do propósito e você abandona tudo. Se o seu coração ele não está no lugar correto nesses momentos, você acaba saindo do propósito e você acaba abandonando tudo. Sabe, eu estava lendo Gênesis, e quando eu deparei com esse capítulo 45, que é o que a gente vai ler agora, eu realmente consegui entender que Deus ele estava falando para mim a respeito de um homem que realmente ele tinha o coração no lugar dele. Tinha um homem que ele tinha motivo para se vingar, ele tinha motivo para fazer o que ele quisesse, estava em suas mãos todos os motivos necessários que ele precisava para cometer um ato de assassinato, uma vingança, ou sei lá o que fosse. E nas suas mãos havia poder para isso. Ele tinha autoridade para poder fazer isso. No livro de Gênesis, no capítulo 45, diz assim, no verso 3:
José disse aos irmãos: eu sou José, o meu pai está vivo? Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse: cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou: eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo, e ainda haverá mais 5 anos, e que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês, aqui neste país, e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Uma coisa que me chamou muita atenção nisso tudo é ele dizer assim: mas Deus de um modo maravilhoso, ele diz. E puxa vida, esse é o exemplo de alguém que tem o coração no lugar. Como eu falei para vocês, José ele tinha todos os motivos para se vingar. Se você conhece a história de José, você sabe que desde o início, quando criança, Deus já falava para ele através de sonhos que ele ia se tornar um governador. Ele não sabia que seria do Egito, mas no sonho dele, ele dizia que ele via os irmãos se curvando para ele. E os irmãos eles começaram a ficar tristes com esses sonhos de José. A ponto de que esses homens tomaram uma decisão de matar o rapaz, de matar o próprio irmão. Só que quando eles iam matar ele, o irmão mais velho interviu e falou assim: não mata ele, vamos vender ele. E alguns mercadores estavam passando no momento e eles venderam José como escravo. E José acabou parando no Egito como escravo. Passou péssimos dias, foi preso, ficou vários anos preso. Até que quando houve uma oportunidade diante do rei, Deus fez um milagre. E José, ele passou a ter uma posição ali dentro do Egito. E acabou que José, ele acabou se tornando o governador de tudo. Abaixo do rei, José mandava em tudo. Ele tinha a mesma autoridade que o rei tinha. Ele governava, ele administrava a comida, ele administrava os animais. E tudo aquilo que rendia dinheiro passava pela mão de José. As decisões finais eram dele. Então você vê o plano de Deus se cumprindo. Aquele sonho daquele menino lá atrás que foi vendido estava se realizando. Sabe que houve um momento em que houve uma crise muito grande. Houve uma crise muito grande em todos os países, o mundo inteiro estava passando por crise. Deus tinha avisado que durante 7 anos não haveria plantações, a terra não iria produzir. José teve uma brilhante ideia, falou assim: eu vou começar a produzir, enquanto a terra ainda produz, vou começar a estocar alimento. E quando a comida começar a faltar, eu vou começar a negociar esse alimento. E quando o alimento começou a faltar em vários países do mundo, as pessoas elas desciam até o Egito para poder comprar comida. Elas compravam com dinheiro. Quando o dinheiro acabou, eles começaram a trocar os seus animais. E depois, quando eles não tinham mais o que comer, José ele dividia a comida. Alguns se tornaram escravos para ter essa alimentação. José era um cara que sabia negociar, mas acima de tudo Deus ele estava na frente. Então quando houve essa crise mundial e todos os países desciam para buscar comida, foi nesse momento, por esse motivo, que seus irmãos desceram ao Egito. Então eles se reencontraram novamente. Só que a palavra diz que os irmãos eles não conheciam José mais, mas José os conheceu. Só que
O mais importante e precioso disso é que José ele identificava o propósito maior pela qual Deus permitiu que tudo o que ele tivesse passado acontecesse. Todo o sofrimento, toda a frustração, a decepção, o abandono, a tristeza que ele sentiu, tinha um propósito maior. Por trás do sofrimento de José e de tudo que ele havia passado, havia um sofrimento mundial que poderia ser evitado. Milhares de vidas poderiam ser salvas. E sabe, se a gente traz isso para as nossas vidas, você percebe em que vários momentos nós estamos nos lapidando, todos os dias nós estamos nos lixando, nos moldando uns aos outros. Só que uma coisa que eu preciso entender é que eu preciso cuidar para que o meu coração ele esteja no lugar correto. Eu preciso identificar o propósito maior por trás de tudo isso. Sabe quando existem as diferenças? Quando existem diferenças entre nós, quando existem diferenças entre você e a sua esposa, quando existe diferença entre você e os seus familiares, quando existe diferença entre você e aquela pessoa que talvez você não se dá muito bem, é nesse momento que Deus ele vai nos lixando, Ele vai nos moldando, Ele vai nos lapidando dia após dia. Só que eu preciso cuidar para que o meu coração ele esteja no lugar. Eu preciso identificar o propósito maior por trás disso. Eu preciso identificar o propósito maior de Deus por trás dessa diferença. Sabe, aqui todos nós pensamos diferente. Eu penso de uma forma, se a gente colocar uma opinião em pauta aqui, um ponto. Vamos falar de futebol. Eu penso de uma forma, o William de outra, Jean de outra, o Carlinho pensa de outra forma, cada um pensa de uma forma. E sabe, nunca vai ser igual, sempre vai haver diferenças. Só que o problema é quando a gente não identifica o propósito maior por trás disso. E quando a gente começa a ser formado um pelos outros, Deus começa a lixar, Deus começa a nos moldar. Lembra da convenção é que nem pedra. Cara, eu ouvi essa palavra acho que umas 4 convenções na minha vida. A gente vai sendo lixado um pelo outro. As pedras no rio elas se tornam redondas, porque o rio vai empurrando as pedras e elas vão batendo umas contra as outras e as pontas vão sendo tiradas, as pontas elas vão sendo lixadas. E assim o ciclo vai seguindo. Assim a nossa vida vai seguindo com Deus. Só que o mais importante de tudo é que você precisa enxergar, você precisa decifrar esse propósito maior por trás de tudo isso. Nós fomos criados para a sua glória. E viver dentro dessa glória é saber que independente das circunstâncias, eu vou seguir em frente. Independente do que aconteça, eu vou seguir em frente. Levanta a mão aqui. Quem já se sentiu injustiçado? Olha, todo mundo. Eu estou levantando a mão porque já me senti injustiçado. Você já se sentiu injustiçado dentro da igreja? Amém, diminuir as mãos. Mas acontece. E acontece muito. Agora fala uma coisa para mim. Quem já cometeu uma injustiça aqui? Você está vendo do que eu estou dizendo? É por isso que Deus ele vai nos formando desse jeito. Porque quando a gente está entre essas diferenças, a gente consegue enxergar o nosso lado. O nosso amigo enxerga o lado dele. Só que Deus ele enxerga os dois lados. E bom, cara, eu acredito que Deus ele tem um tremendo senso de humor, porque é dessa forma que Ele vai tratando a gente. Deus ele começa a tratar a gente de dentro para fora, usando as pessoas que estão ao nosso redor para o lado de fora. E no meio dessas diferenças, no meio dessas diferentes opiniões, um vai lixando o outro,
e as pontas elas vão se quebrando. Só que para que essas pontas elas se quebrem, é necessário que você identifique que há um propósito maior por trás de tudo isso. É necessário que você identifique que no meio da sua opinião e na opinião do seu amigo, existe um Deus que ama os dois e que quer levar os dois para o céu, para perto dele. Ele quer a salvação para os dois. Só que enquanto isso não acontece, ele vai formar os dois. Sei lá, às vezes eu fico pensando que Deus olha pra gente e fala assim: ei, Fernando, você tá errado nisso. Ah, mas aquele lá, ele tá errado naquilo lá. Vem aqui, então, vou colocar vocês juntinho, para vocês se lixar, para vocês se lapidar, para vocês serem moldados. E a diferença que vai fazer entre um e o outro é se os dois identificam um propósito maior. Porque se você identifica que há um propósito maior de Deus por trás disso, você consegue permanecer no seu lugar, independente do que aconteça. Independente que você seja injustiçado, independente que você cometa a injustiça, se as duas pessoas afetadas ou mais pessoas, elas estiverem com o coração no lugar, elas entendem que existe um propósito maior por trás de tudo isso, e de alguma forma Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Então, sabe, a gente foi criado para a glória de Deus, e viver dentro dessa glória é saber que independente da circunstância, eu preciso continuar seguindo em frente. Eu preciso fazer acontecer aquilo que Deus ele colocou nas minhas mãos. Não importa a diferença, porque se nós compreendemos o propósito, entendemos que nós estamos caminhando para o mesmo lugar. Quem acredita que vai para o céu aqui? Amém? Nossa, tem 3 que vai para o céu. Glória a Deus, salvamos 3 aqui, Jesus. Quem acredita que vai para o céu? Amém. Vocês são engraçados, vocês ficam assim meio... Quando a gente faz pergunta assim, vocês ficam meio receosos assim. Quando eu perguntei aqui assim, quem aqui já foi injustiçado? Todo mundo levantou a mão. E quem aqui já cometeu uma injustiça? Todo mundo levantou a mão, mas levanta assim. Parece que fica meio envergonhado, né? A gente fica envergonhado quando comete injustiça, né? Mas amém, é assim. Você viu a frase que eu li para vocês do C.S. Lewis? Judas estava fora do propósito? Se você parar bem para você analisar, para que Jesus pudesse ir para a cruz, Judas precisava entregar ele. Infelizmente era o propósito desse cara. O cara nasceu com o propósito de ser condenado. Mas ele estava dentro do propósito de Deus. Assim como João estava também. E é por isso que faz diferença se você serve como João ou serve como Judas. Porque independente do seu erro, independente se você é o injustiçado ou se você comete a injustiça, você está dentro do propósito de Deus. Nós estamos dentro do propósito de Deus. Sabe, então, se eu estou dentro do propósito, eu entendo isso, eu preciso fazer acontecer aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Não importa as diferenças, a gente está caminhando para o mesmo lugar, a gente está indo para o mesmo céu. A gente está indo para o lado do mesmo Deus, do mesmo Filho de Deus. Nós vamos para o mesmo lugar. Sabe, alguns compreendem isso mais cedo, outros compreendem isso mais tarde. O livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus tem um propósito para a tua vida, mas existe um tempo determinado para isso acontecer. Eu e a Dani, a gente estava comentando a respeito disso, e quando o tempo determinado de Deus, ele chega sobre nossas vidas, meu Deus do céu, é algo espetacular. Você quer um exemplo? Eu vou te dar um exemplo. Aleluia. Vou dar um exemplo claro para você disso. Quem tem célula aqui? Quem tem célula? Quem aqui já passou pela decepção de perder pessoas da sua célula? Perder líderes de célula? Todo mundo. Todo mundo. É triste, não é?
Quem é líder sabe que é muito triste quando a gente passa por isso. Sabe quando você investe tempo na pessoa, você dedica tempo, a pessoa de repente, sei lá, liga para você de madrugada, você vai lá socorrer ela, e você conversa, a pessoa está passando por lutas e dificuldades, vem aconselhar com você, você fica lá 1, 2, 3 horas falando com ela, você busca ela para a célula, você liga para ela para saber como ela está. De repente essa pessoa, você vê que a pessoa ela começa a encaminhar, ela começa a caminhar do teu lado, entendeu? Ela começa a fazer parte daquilo que Deus colocou nas suas mãos. E você fala assim, puxa vida, o negócio está dando certo. E você fica feliz. Quem faz célula sabe que fica feliz quando você vê sua célula lotada de pessoas. Você pregando para um monte de gente na sua célula. Eu pelo menos eu fico muito feliz quando isso está acontecendo. Só que a gente sabe que as coisas elas não funcionam sempre assim. Aí de repente chega uma dessas pessoas e diz para você, olha, estou indo embora, eu fui numa outra igreja aí, eu gostei, eu tô indo embora. E vou falar para você, isso traz uma frustração tão grande. Houve momentos que eu chorei muito por causa disso. Eu já investi muito tempo da minha vida em pessoas que me abandonaram. Vocês investiram muito tempo da vida de vocês em pessoas que te abandonaram, que foram embora e nem olharam para trás. E tipo assim, não aconteceu nada. Simplesmente ele decidiu que queria seguir para outro lado. E talvez você não tenha nem contato mais. E sabe, isso é muito triste. Só que sabe, quando o tempo determinado de Deus ele chega sobre a vida dessa pessoa, sobre essa pessoa que foi embora, sei lá, de repente eu vou falar para você, isso aconteceu dentro da minha célula, muitas vezes teve pessoas que foram embora e nem para outra igreja foram, elas foram para o mundo, elas abandonaram Jesus, elas voltaram a viver o mesmo tipo de vida que elas viviam. Muitas pessoas que passaram comigo usuários de droga voltaram a ser as mesmas pessoas. Alguns morreram. E isso trazia uma tristeza tão grande no meu coração. Só que sabe, quando essa palavra de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Se existe um propósito na vida dessas pessoas, quando o tempo determinado de Deus ele chega sobre a vida dessas pessoas, eu posso dizer com toda segurança e com toda sinceridade do meu coração que ela não precisa nem participar de uma célula. Ela simplesmente precisa ouvir a palavra, o nome Jesus, para ela começar a chorar, ela começar a ficar quebrantada e ela se entregar diante de Deus. Ela pode de repente estar vivendo o pior momento da vida dela. De repente, sei lá, ela está em algum lugar, ela está viajando, ela está sei lá para onde, de repente ela passa num lugar, ela ouve um louvor, ela ouve uma música tocando, falando de Jesus, e ela começa a chorar incontrolavelmente, e naquele momento ela tem um encontro com Deus, porque o tempo determinado para que o propósito se conclua está sobre a vida dela. Então, se você crê que existe um propósito de Deus para com tua vida, e que isso ainda não aconteceu, no tempo determinado por Deus, ele vai acontecer. Eu estava conversando com o pastor essa semana, lá na loja dele, ele estava contando para mim um pouco do testemunho de vida dele. Tem pessoas aqui que conhecem ele há muito mais tempo que eu conheço ele há 3 anos, e eu não me lembro ao certo, porque ele contou várias histórias. As histórias dele são muito loucas e muito engraçadas. Eu ri pra caramba ouvindo ele contar as coisas que ele fazia. O menino era doido, hein? E assim que eu me lembro assim, que ele disse ter ido num lugar, numa igreja, e um líder daquela igreja, aliás, a pastora, ela orava muito por ele, para que a vida dele fosse transformada. E os dois estavam buscando a Deus.
mas pelo que ele me contou, assim, ele era uma pessoa bem difícil, assim, um cara bem orgulhoso. E naquele dia, a pastora Ana, ela recebeu uma palavra de um homem de Deus que disse assim: Deus vai entregar restaurado, transformado. Aí ele disse para mim assim: você não sabe quanto tempo eu usei isso contra a Ana, ele falava. Porque ele falava assim que nesse processo, nesse caminho, conhecendo Jesus, quando ele cometia os erros e as falhas dele, e a pastora muitas vezes chamava a atenção dele por isso, ele falava assim: olhe, Deus diz que vai entregar restaurado e transformado, então espere. Ele falava, diz que sempre ele usava isso contra ela. Aí ele falou assim que um dia ele vinha vindo caminhando pela rua assim, aí ele olhou, viu um muro todo cheio de buraco. Ele falou assim para ela assim: tá vendo aquele muro lá? Aquele muro todo cheio de buraco? Aquele muro sou eu. Nesse momento sou eu. Mas Deus vai me entregar que nem aquela casa lá. Diz que olhou assim para um casarão, uma mansão assim, falou: eu vou ficar que nem aquela casa lá. E olha só hoje, a promessa de Deus, ela não se cumpriu, porque havia um tempo determinado para que acontecesse. Eu não estou dizendo que você não deva insistir na vida das pessoas. Aliás, eu digo ao contrário. Você precisa nunca desistir das pessoas. Só que as pessoas, elas não vão conhecer Jesus no momento que você deseja que ela conheça. As pessoas não vão conhecer Jesus porque você pregou uma palavra para ela. Muitas vezes você vai precisar pregar 1, 2, 3, 4, 10, 50, 1000 vezes, se for necessário, para que a pessoa se converta, para que a pessoa ela tenha um real encontro com Cristo. E a gente não pode nunca desistir, porque a gente não sabe quando é o tempo determinado de Deus. Eu estava lendo um livro agora, aliás, eu estou lendo esse livro, um livro do pastor Lucinho, chama Loucos por Jesus, volume 2. Ele conta só histórias de pessoas que foram mártires. Não os mártires da Bíblia, mártires atuais. Um cara na China, eu não esqueci o nome dele agora, um cara muito conhecido, um pastor na China. Ele passou 25 anos preso, tudo porque ele não negava a fé dele em Cristo. Você imagina você ficar 25 anos dentro de uma cadeia com condições horríveis, com uma água que saía de esgoto, e aquela água ele tinha que tomar, aquela água ele tomava banho naquela água, no meio de fezes humanas. Era simples ele sair de lá, ele só precisava dizer assim: nesse momento eu estou negando a Cristo como meu Senhor e Salvador. Ele não foi ele que me salvou, e ele ia ser livre, mas ele continuava preso. Aliás, ele foi condenado a 5 anos. Depois desses 5 anos, a lei comunista da China mudaram algumas leis e continuaram mantendo ele preso, e o cara passou o resto da vida preso. Os últimos 25 anos da vida dele, ele ficou dentro de uma cadeia e só recebia a visita da mulher dele. Só que o que mais me chamou a atenção na vida daquele cara é que ali dentro ele mandava cartas para fora, e pessoas iam conhecendo a Jesus através das cartas e do testemunho de vida que ele tinha ali dentro. As pessoas iam sendo tocadas pelo Espírito Santo do lado de fora, pelas cartas que ele mandava. Então o regime comunista começou a perceber que as igrejas dele, que faziam parte do ministério dele, estavam se multiplicando. E falaram assim: olha, o negócio é o seguinte, vamos mudar esse sistema aqui de guarda aqui. Tem gente daqui de dentro que está levando carta para fora. Então eles colocaram um sistema de guardas que esses caras eles revezavam de 6 em 6 horas. Para que esse pastor ele não tivesse um contato 24 horas com aquele guarda, porque eles acreditavam que em 24 horas ele podia converter o cara a Jesus. Então começaram a fazer isso. Cada 6 horas ia haver uma troca de guardas.
O primeiro guarda que foi colocado para ficar as primeiras 6 horas levou uma carta para fora. Em 5 horas ele converteu ele a Jesus. Havia um propósito sobre tudo aquilo. Naquele momento havia um propósito na vida daquele guarda. Só que poderia não ter sido concretizado pela vida daquele pastor se ele não tivesse insistido e permanecido 5 horas falando de Jesus dentro de uma cadeia, dizendo assim: olha, entrega essa carta lá fora, as pessoas precisam conhecer Jesus. A gente acha que a gente sofre, a gente acha que a gente é o maior injustiçado, mas puxa vida, eu lendo cada história, vendo cada coisa, crianças que não negavam a Jesus, sabe, eu olho para isso e falo assim: puxa vida, a gente perde tanto tempo com esse mimimi, com essa conversa, sabe? A gente perde tanto tempo, sabe, com coisas assim que até se aproveita, porque, como eu disse, a gente está dentro do propósito, a gente vai aprendendo com isso. A gente vai se esfolando um ao outro e a gente vai aprendendo. E Deus vai colocando a gente no lugar. Se a gente percebe que existe um propósito maior por trás daquilo, a gente consegue entender. Você para, você escuta, você ouve a voz de Deus, mesmo que você ache que você está certo, você vai e pede perdão. Você procura tentar ouvir o outro lado. Você procura tentar entender a pessoa. Talvez você já chegou o seu tempo determinado, mas talvez o tempo dele não chegou ainda. E talvez por isso ele não entenda. Mas sabe, tem pessoas que você vai investir todo o tempo da sua vida. Só que de repente vai chegar alguém do nada na rua e vai falar assim: cara, você conhece Jesus? O cara vai começar a chorar, porque chegou o tempo dele. Sabe, era assim, é assim nas nossas vidas. Tem sido assim. Aqui diante de você está o cara mais difícil. Eu sei que eu sou difícil. Muitas vezes eu falo para a Rafaela assim, eu falo assim: eu sou chato, né, Rafaela? Daí ela olha assim para mim assim. A Rafaela é um amor de pessoa, né? Ela olha assim, com aquele olhar, parece que faz 2 coraçãozinhos no olho dela. Não, você não é chato. Mas no fundo eu sei que ela sabe que eu sou chato. Eu falo assim: não, eu sou chato, você sabe que eu sou. Não, você não é, ela fala. Aquela vozinha meiga, né? Não, você não é chato. Você que pensa que é. Sabe, ela tenta me convencer de qualquer jeito. Mas eu sei que eu sou. Essa rapaziada aqui, eu sabe o quanto eu sou chato. Vocês têm que ver quando a gente está ensaiando aqui, como é que eu sou chato. Mas eu também sou moldável também. Eu muitas vezes falo de coisas que eu me arrependo, e quando eu chego em casa eu vou falar com Deus, Ele começa a me colocar no lugar. E eu sei que eu preciso mudar. Aliás, hoje mais do que nunca eu sei que eu preciso mudar, e Deus tem me mudado. Deus tem mudado vocês. Deus tem mudado todo mundo aqui. Sabe, porque há algum tempo já eu entendi que o propósito que existe por trás de tudo isso é muito maior do que toda a diferença que possa existir entre nós. É muito maior. Porque embora haja toda a diferença, quando a gente não estiver mais aqui, a gente vai estar num céu que foi preparado para mim e para cada um de vocês, e para aqueles que estão lá fora, para aqueles que ainda não enxergaram o propósito de Deus, para aqueles que ainda não conheceram Jesus. Enquanto isso, Ele vai nos lixando. Você sabe o que é o legal de você ser lixado? É que depois que você é lixado, vem o verniz. Esses dias o pastor pintou o carro dele, ele ficou feliz da vida. Ele falou assim: cara, lixaram o carro inteirinho, ficou tudo fosco. Eu falei: é desse jeito aí. Só que depois os caras começam a trabalhar em cima daquela lixa e vem aquele brilho. E é desse jeito com a gente. Sabe, Deus está lixando a gente, porque depois vai chegar o verniz, e quando passar aquela camada de verniz, você vai brilhar como nunca. Não foi para isso que a gente nasceu para brilhar. Você nasceu para ser luz do mundo. Você nasceu para brilhar em todos os lugares para onde você vai. E você sabe que quando você conheceu Jesus, você não brilhava. Quando você conheceu Jesus, você era uma pessoa apagada, você era uma pessoa que não acreditava talvez em si mesmo.
que talvez achava que não ia chegar em lugar nenhum. Só que sabe o que aconteceu? Deus, ele começou a tocar no teu coração. Ele começou a usar pessoas que estavam em volta de você para te moldar, para te lixar. Seus pastores, seus amigos, seus familiares, seus irmãos de igreja. E assim você foi aprendendo, você começou a ser moldado. As pontas foram sendo tiradas. A lixa começou a correr em você. Para que hoje você tivesse a oportunidade de brilhar. Eu quero convidar você a ficar de pé aí no seu lugar. Sabe, o Espírito Santo, ele está em todo o tempo nos mudando de dentro para fora. O Espírito Santo, ele está em todo o tempo fazendo a obra. Esteja você agindo como Judas, esteja você agindo como João, como diz a frase de C.S. Lewis. Faz muita diferença. Mas você está dentro do propósito. Você está dentro do propósito. Feche os seus olhos aí no seu lugar e comece a falar com Deus. Quando você permite que Deus ele entre na sua vida, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Quando você permite que o Espírito Santo ele comece a trabalhar na tua vida e comece a correr em você essa lixa. Se você entende que o propósito que existe por trás disso é maior do que tudo que você tem passado, olhe para a vida de José. Deus começou a mudar esse homem de dentro para fora. Você imagina quando esse homem ele chegou escravizado no Egito. Imagine o seu coração como ele estava. Com certeza era um coração despedaçado pela traição dos seus irmãos, pelo abandono, por tudo aquilo que tinha acontecido na sua vida, sendo acusado de coisas que não havia feito, passando o tempo todo vários anos dentro de uma cadeia, injustiçado. E mesmo assim José conseguia enxergar que havia um propósito maior, porque durante esse tempo, durante esse percurso que Deus ia tratando, o seu interior ele começava a ser mudado. As coisas estavam acontecendo, embora talvez pelo lado de fora, talvez visivelmente ninguém via uma mudança em José, mas dentro dele, dentro do seu coração, no seu espírito, algo estava acontecendo. E por isso ele conseguiu perdoar os irmãos dele, porque o propósito pela qual José havia nascido era salvar milhares de pessoas, era dar sequência à descendência que o seu bisavô Abraão recebeu. E farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Essa promessa poderia ter terminado ali em José, mas Deus ele é maravilhoso, e Deus ele começa a usar os defeitos e as imperfeições para que o seu propósito se conclua. José era bisneto de Abraão. E é impressionante ouvir esse homem dizendo: não foi vocês, foi Deus de uma maneira maravilhosa que me enviou na frente. Sabe, talvez você esteja passando por lutas e dificuldades neste lugar. Talvez você está sendo lixado pelas pessoas que você ama. Você está sendo moldado pelas pessoas que você ama. Tem sido um tratamento na tua vida. Mas se você consegue enxergar que existe um propósito maior por trás de tudo isso,
Você não vai desfalecer. Você vai entender que tanto a tua vida como a vida do outro, ela está sendo mudada e transformada. E quando eu mudo, as coisas mudam ao meu redor. A gente não pode esperar que as pessoas mudem, nós precisamos mudar. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo mude o nosso interior. E as coisas ao nosso redor começam a mudar. E é muito difícil. Entenda que aqui hoje está uma pessoa que já calçou o seu sapato, ou que calça o seu sapato até hoje. Eu passo pelas mesmas lutas que vocês passam. Muitas vezes a gente olha para nós e acha que a nossa dificuldade é a maior de todas. Mas o outro, ele olha para ele e diz assim: puxa vida, o que eu estou passando ninguém poderia estar passando, porque é muito difícil. E sabe, só existe um lugar onde a gente encontra essa segurança: nas asas do seu amor. É só nesse lugar. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. É só na presença dele, é só na presença do Espírito Santo que nós encontramos esse refúgio. Muitas vezes você acha que ninguém te entende, mas Deus, Ele te entende. E Ele sabe que o propósito que está por trás da sua vida é muito maior do que você pensa que está acontecendo. Talvez você foi salvo para ganhar milhares de vidas. Talvez você seja salvo para ganhar uma única pessoa que vai se tornar o maior ganhador de vidas que essa cidade já viu. Existe um propósito maior. Talvez você conheceu Jesus não para que você se tornasse um líder, para que você fosse um pastor, mas o filho que você gerou vai caminhar por todas as nações da terra, pregando o poder do Evangelho de Cristo. Isso aconteceu na Bíblia, isso acontece hoje em dia. Talvez você nasceu para converter seus filhos ao Evangelho. E talvez você olhe para os seus filhos hoje e pense assim: puxa vida, meu filho podia estar aqui caminhando comigo, mas talvez esteja vivendo uma vida no mundo, uma vida separada de Deus. Eu quero dizer para você que se você crê que existe um propósito maior na tua vida, os teus filhos se renderão ao Senhor. Porque os teus filhos, como diz a palavra, são como flechas na aljava de um guerreiro. E se você crê nisso, feche os seus olhos e comece a falar com o Espírito Santo. Comece a entregar diante dele quem você realmente é. Não peça que ele mude as pessoas ao seu redor, peça que ele mude a você. Diga: Senhor, muda a minha vida, que eu possa ser a partir de hoje uma referência, Senhor, para aqueles que não conheceram a Cristo. E que todos aqueles que estão ao meu redor possam ver, Deus, que a Tua luz brilha em mim. E que independente dos meus erros, das minhas falhas, das minhas injustiças, eu estou dentro do propósito do Senhor. Adore ao Senhor. Teu amor, esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Cobre com a tua Shekinah neste lugar, Senhor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti,
nas asas do seu amor. Queremos ser escondidos com a tua Shekinah, só onde o Senhor nos acha. Como eu amo seu nome, meu Deus, o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, esse nome é doce, esse nome é lindo. Como eu amo seu nome, meu Deus, o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Jesus. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor, no teu esconderijo. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Nós amamos o seu nome. Como eu amo o seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o seu nome, Jesus. Como eu amo o seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o seu nome. E qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som? E qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som? Ele está aqui essa noite. E qual é o som quando Deus desce na terra? E qual é o som? Esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E esse é meu som, aqui de dentro abrindo a porta, aqui de dentro abrindo a porta, aqui de dentro abrindo a porta. E esse é meu som, aqui de dentro eu abro a porta, aqui de dentro eu abro a porta, aqui de dentro eu abro a porta. Eu abro a porta para o Senhor entrar, eu abro a porta para o Senhor mudar, eu abro a porta para o Senhor limpar. E esse é o som do carpinteiro arrumando a casa, do carpinteiro arrumando a casa. E esse é o som do carpinteiro arrumando a casa, do carpinteiro arrumando a casa. Ele está tirando toda a sujeira, aquela sujeira que a gente esconde debaixo do tapete. Ele está tirando e jogando fora. Ele está jogando no mar do esquecimento. Esse mar nunca mais volta. Ele está te limpando essa noite. Você crê nisso? Ele está te transformando. Ele está te curando. Ele está te libertando. Ele está te moldando. Ele está te dizendo: filho, eu estou aqui limpando a sua casa. Eu estou dentro de você limpando o seu coração.
Eu estou aqui querendo te usar, querendo te servir. Eu estou aqui querendo fazer você ser um instrumento em minhas mãos. Mas basta eu abrir a porta, eu decidir, Pai, faça de mim a tua vontade. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E Cristo, quando vive em você e vive em mim, não sou eu que tomo as decisões, não é você, mas Ele. A gente só tem o papel de cumprir. A gente só tem o papel de levar a palavra, de levar o amor dele para as pessoas que precisam. Deixe ser moldado essa noite, deixe ser usado. Saia daqui essa noite, olhe para a primeira pessoa que você vê e fale: Deus te ama. Jesus entregou a vida dele numa cruz por você. Jesus morreu, perdeu todo o seu sangue por amor à sua vida. Deixa Deus te usar. Deixa Deus trabalhar em você. Aleluia. Oh! Esse é o som, carpinteiro arrumando a casa, carpinteiro arrumando a casa. Esse é o som, o carpinteiro arrumando a casa, Tirar a sujeira, carpinteiro arrumando a casa. arrumando a mobília, Se arrumando o você seu tem liberdade, coração. levante os seus braços e adore ao Senhor. Esse é o som, carpinteiro arrumando a casa, carpinteiro arrumando a casa. Esse é o som. Existe um propósito maior. Existe um propósito maior por trás de tudo que você está passando. E se você consegue enxergar o Espírito Santo sobre a tua vida, você vai entender que após o seu sofrimento você vai fazer grandes coisas. Porque as suas feridas terão poder para curar a vida de outros. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Jesus, Jesus. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. E qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Desce. Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Esse é o som do carpinteiro batendo a porta.
Levante os seus braços aí no seu lugar. Amado Deus, amado Senhor Jesus, que a presença do Teu Espírito Santo esteja sobre nossas vidas, Deus. Ouve, Senhor, o clamor, a oração de cada pessoa neste lugar que está com os seus braços estendidos, clamando, Deus, para que algo mude em suas vidas. Que seja essa a sua oração, Senhor. Muda a minha vida, muda quem eu sou, transforma-me, Deus, de dentro para fora, e que eu possa brilhar por todos os lugares onde o Senhor me permitir caminhar. Deus, eu oro para que o Senhor esteja nos abençoando e que o Senhor esteja nos levando de volta para as nossas casas com a unção do Teu Espírito. E que, Senhor, saímos deste lugar totalmente diferente da forma como entramos, Deus, para a honra e glória do Teu nome em Cristo Jesus, Pai. Eu oro, Deus, e te agradeço no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda forte a Jesus.